boa noite, os presentes e para quem for assistir essa aula posteriormente. É um prazer a gente estar recomeçando aqui a nossa jornada rumo ao caminho de casa, né? Eu gosto de usar essa analogia com o yoga, porque muitas vezes a gente se sente perdido nos reveses que a vida nos traz, né? Coisas que a gente não espera, perdas que a gente tem, enfim. Parece que a gente acha que se a gente fizer tudo direitinho, a vida vai dar certo, mas não é assim que as coisas funcionam, né? A vida tem o caminho dela, tem os mistérios que a gente não consegue definir. E o voltar para casa é essa sensação de quando a gente está com a gente, se sentindo bem, apesar do mundo lá fora estar desabando, assim. Eu acho que é o que eu tenho praticado nos últimos tempos, porque às vezes eu acho que não vai ter saída, que a coisa está. O caos está grande demais para conseguir suportar, mas aí eu consigo, pelo menos nesses momentos de introspecção, de presença, respirar e buscar esse lugar aqui dentro, de aconchego, de conforto, de paz. Nem sempre a gente consegue encontrar no nosso dia a dia, nesse mundo tumultuado e agitado que a gente vive. Então, eu vou pedir para vocês se sentarem nesse momento, podem ficar com as pernas cruzadas, se for confortável, se não, a forma que for confortável. Se tiver alguém assistindo depois e achar que é mais confortável fazer numa cadeira, também não tem problema. Tá? O importante é você tentar ter essa sensação de aterramento. E o aterramento ele pode ser feito com os pés no chão ou sentados, buscando os isquios, né? Eu sempre falo, tenta movimentar um pouquinho os seus quadris e sentir esses dois suportes que a gente tem, um de cada lado, que é os ossos que ficam na base da nossa bacia, que dão essa sustentação para a nossa coluna vertebral. Então, tenta não estar com o tronco mais para frente, que a gente descola os isquios do solo, nem o tronco para trás. Normalmente a gente tem, né, o quadril mais para dentro, os isquios ficam muito afundados. Tenta erguer, alinhar aqui um pouco mais a bacia para sentir os isquios no solo. Leva os ombros um pouquinho para trás, para abrir um pouquinho esse peito. Solta os braços, deixa os braços sobre as pernas, os pés, os joelhos, aonde eles te dão conforto. Fecha seus olhos e por alguns instantes apenas se localize no seu corpo. Sente você aí. Sente o espaço que você ocupa. Eu te convido a se perceber no ambiente onde você está, perceber que está calor, provavelmente está calor, né? Se está muito quente, mas se passa um ventinho, se tem um ar-condicionado, um ventilador, esse vento que toca a sua pele, se tem muito ruído ao redor, se é um lugar mais silencioso. Comece a se perceber onde você está. Observe o seu corpo. Se tem algum lugar que está desconfortável, se você precisa mexer, movimentar alguma parte, às vezes as costas, o pescoço, os braços, vai tentando se encaixar no corpo, pertencer nesse corpo, como se você estivesse se vestindo no corpo novamente. E às vezes a gente fica tão lá fora, que a gente se esquece que a gente é esse corpo, que a gente habita, né? E aí faz uma respiração profunda e comece a perceber a sua respiração.
Vê como essa sua respiração está nesse momento, sem tentar interferir muito. Veja como você está respirando. Às vezes a respiração está pesada, está difícil. Às vezes ela está muito curtinha, acelerada. Vai tentando ver como que você está respirando nesse momento, sem interferir muito, para a gente começar a interferir e perceber essa diferença na interferência. Percebe o corpo respirando, como se você estivesse de fora só olhando seu corpo respirar. Vai se desconectando de tudo mais, das tensões, dos problemas, do mundo lá fora, e vai se conectando, se assentando mais e mais no corpo, percebendo a respiração. E a gente vai começar a aprofundar na respiração, mas antes de aprofundar, eu quero que vocês coloquem uma intenção nessa prática. O que você quer na prática de hoje? Paz interior? Você quer relaxar a musculatura? Você quer soltar os pensamentos? Você quer mais disposição, mais foco? O que você traz para hoje? No yoga a gente chama de sankalpa, o nosso propósito. Mas o propósito não precisa ser algo grandioso, mudar o mundo, conquistar algo. Pode ser coisas pequenas, dormir melhor hoje à noite, não sentir dor em algum lugar. Qual que é o propósito que te trouxe aqui, que te fez presente? E vai se sentindo presente nesse propósito. E agora, a partir do momento que a gente vai começar a aprofundar essa respiração, eu quero que você sinta como se o que você deseja para a aula de hoje fosse entrando pelas suas narinas, juntamente com o ar. Então você inspira, preenche os pulmões, segura um pouquinho o ar e deixa sair devagar, lentamente. E a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais essa respiração, inspirando, sentindo o abdômen indo mais lá para fora. E aí você sustenta um pouquinho mais os pulmões cheios. E ao soltar o ar, deixa o ar sair bem devagar. Então, ao inspirar, você se sente preenchendo, sendo preenchido, preenchida por esse sankalpa, por esse propósito de hoje. E quando reter o ar nos pulmões, os pulmões cheios, visualize na sua mente que isso que você inspirou vai sendo espalhado por todo o seu corpo, como se cada célula fosse banhada por essa intenção. E quando você soltar o ar, você vai estar soltando não só o ar, mas toda a sua musculatura. Ao expirar, sente os seus ombros se soltando um pouquinho mais, os braços ficando mais pesados, as pernas ficando mais soltas. E você inspira, retém, percebe esse fluxo indo para cada uma das células do seu corpo. E ao expirar, vai soltando devagar, soltando tudo. A gente soltou a musculatura e você solta também algum pensamento que vier,
te interrompendo, te atropelando. Inspira, retém com intenção, exala, soltando o que não precisa mais. Próxima vez que você inspirar, você vai reter o ar nos pulmões e vai contrair os esfíncteres do ânus e da uretra. Contrai, se for difícil contrair e sustentar a contração, faça pulsando. Contrai, relaxa, o número de vezes que conseguir ficar com os pulmões cheios. Precisou exalar, solta os esfíncteres e relaxa. Mais uma vez. A próxima vez que soltar o ar, eu quero que você inspire, eleve o queixo e solte a cabeça lá atrás. Deixa a cabeça solta, relaxa o pescoço. E a gente vai fazer um giro ao redor do pescoço. E eu quero que você coordene a sua respiração. Você está com os pulmões cheios, você vai soltar o ar, girando até o queixo ir no centro do peito. Chegou no centro do peito, você inspira, terminando a outra metade do círculo. E aí você chega com os pulmões cheios, com a cabeça solta lá atrás. E aí você novamente solta o ar, girando até o queixo chegar no peito. Inspirou, faz a outra metade. E aí você vai fazer mais uma vez para esse lado. Soltando o ar até o centro do peito. Inspirando até a cabeça ir lá atrás. E aí você inverte da mesma forma, solta o ar até o centro do peito. Inspira novamente. Faz mais um ciclo de respiração e mais um círculo. E você vai deixar a cabeça lá atrás. Encher bastante os pulmões, caso eles ainda não estejam cheios. Levar os ombros em direção às orelhas. Travar um pouquinho o corpo na inspiração. Inspira e dá uma travada.
E quando soltar, solta os braços, os ombros e o ar pela boca, como se você estivesse colocando tudo realmente para fora. Então você inspira, levanta os ombros, trava um pouco o corpo. Quando soltar, solta o ar pela boca, solta os braços, solta o ar e relaxa. Mais uma vez. E aí a gente vai desenhar círculos com os ombros. Leva os ombros bem para trás, abre bem o peito. A gente vai inverter a posição, aí a gente vai levar os ombros bem para frente, afasta as clavículas lá atrás. A gente vai soltar um pouquinho os punhos, faz os movimentos com as mãos, solta os dedos. E a gente vai abrir os braços para abrir bem o peito, leva os braços lá para trás. Solta o ar e se abraça. Inspira mais uma vez, abre os braços lá atrás, abre o peito. Solta o ar, muda os braços de posição. Soltamos os braços. A gente vai colocar a mão esquerda no solo e vai levar o braço direito lá em cima. Fica bem, como se você quisesse alcançar alguma coisa lá no teto. Eu quero que você sinta a lateral do seu corpo se abrir. Estica, faz um pouquinho de força e você pode até apoiar a mão que está no chão e empurrar. Elevou. Você vai inspirar, quando exalar, vai soltar o braço sobre o rosto. E nesse soltar o braço sobre o rosto, você pode flexionar um pouquinho o cotovelo que está no solo, se for confortável. Eu quero que você sinta a lateral do corpo abrir. Feche os seus olhos e sente a respiração como se os pulmões abrissem mais do seu lado direito, o lado que está sendo alongado, afastando um pouco mais as suas costelas. Você vai inspirar e quando exalar, você vai girar o seu tronco em direção à sua coxa e vai levar a sua testa em direção ao joelho. Vai soltar o seu corpo aí. Solta os braços, solta o pescoço, solta a cabeça. Respira e sente aonde o seu corpo está alongando, o que está travando. Você consegue soltar um pouquinho mais as costas, a cabeça consegue descer um pouquinho mais o pescoço, soltar mais aí. Se for confortável colocar os antebraços no chão, pode colocar, só tenta não desgrudar o quadril do solo nesse movimento. Só soltar mesmo as costas. Respira. E a mão direita vai continuar no solo e você vai elevar o braço esquerdo e vai torcer um pouquinho o seu tronco, olhando na lateral,
Não precisa ser muito. E aí você vai voltar e vai torcer para o outro lado. O braço agora esquerdo vai ficar no solo. Você eleva um pouquinho o direito e gira um pouquinho o tronco. Voltou. E a gente vai inspirar, vai caminhando com as mãos e voltando o tronco na posição original, o último que sobe a cabeça e o pescoço. E aqui eu quero que você leve as suas duas mãos lá para trás, abra o peito e desce a cabeça lá atrás. Sente esse movimento do peito se abrindo. Respira. E aí a gente vai levantar devagar, voltar à posição original. Novamente, sente os seus isquios no solo. Se vocês quiserem dar uma alongada nas pernas, que a gente está com a perna flexionada desde o início, dá uma movimentada, porque às vezes fica meio dormente, meio desconfortável. Eu me empolgo e vou indo, esqueço disso. Aí. E agora a gente vai fazer para o lado oposto, né? Flexiona as pernas da forma que for confortável. E a gente vai colocar a mão direita no solo e elevar o braço esquerdo também nesse movimento de tentar esticar. Você pode empurrar a mão que está no chão, como se você quisesse realmente pegar algo lá em cima. Eu estralo toda, tá, gente, quando eu faço isso. Então é mesmo um esforço de alongamento aqui da lateral do corpo, porque no curso de biomecânica que eu estou fazendo, a menina fala que a gente parou de se esticar. E aí as nossas costelas, elas têm pouco espaço, por isso que a gente respira mal, os pulmões ficam muito comprimidos aí dentro. Então a ideia aqui é abrir mesmo, voltando às nossas épocas de pegar fruta no pé, de se pendurar nas árvores. Fica lá no céu. E aí a gente vai inspirar com a mão lá em cima, exalou, a gente vai descendo o braço sobre o rosto, pode ir flexionando o cotovelo se for confortável, não tirando os isquios do solo, deixa o quadril no solo e também movimentando aqui, ó, a lateral do corpo. Feche os seus olhos e ao respirar, sente os pulmões abrindo essas costelas do lado esquerdo do seu corpo. Mais uma respiração. Inspira e quando soltar o ar, você vai girar para sua coxa, uma mão de cada lado do joelho, soltar o pescoço e a cabeça, levando a testa em direção ao joelho. E sente esse corpo soltando, relaxando, descontraindo. Às vezes para um lado é mais fácil, desce mais do que o outro. Vai observando aonde que está travando, o que está te segurando, se tem alguma dor nesse processo. Se observa. Relaxa. E aí a mão esquerda vai ficar no solo e a gente vai fazer uma pequena torção, elevando o braço direito, olhando na lateral, não precisa ser muito esforço. Faz o que seu corpo permite.
Aí você volta com esse braço para o solo e eleva o outro. E a gente rotaciona para o outro lado. E aí voltou os dois para o solo, a gente vai caminhar para o centro. Então, você vai estar com a mão no chão, você vai caminhar para deixar a sua cabeça alinhada aí com o seu quadril e vai soltar aí na frente. Respira, solta. Não precisa descer muito, só desce o que seu corpo te permitir. Vai respeitando o seu corpo, vai sentindo o seu corpo. E vai sentindo soltar o pescoço, a cabeça, os ombros, deixando tudo sem tensão. Se tiver alguma tensão, percebe aonde ela está, percebe se é uma tensão dolorida, como que seu corpo está reagindo, o que que ele está segurando. Respira. Mais uma respiração. E a próxima vez que você soltar o ar, você vai caminhando com as suas mãos em direção ao seu corpo, voltando a coluna, devagar, vértebra por vértebra. Por último, o pescoço e a cabeça. Feche um pouquinho seus olhos, sente como seu corpo está nesse momento. E aí a gente vai ficar de 4 apoios no solo. Vai deixar os joelhos um pouquinho afastados, as mãos elas vão estar na linha do ombro e na linha do joelho, para te deixar uma posição com mais conforto. Você pode deixar o dorso do pé no solo ou as pontinhas dos dedos dos pés no solo, veja o que é mais confortável para você, tá? E aí a gente vai fazer o que a gente chama de gato e vaca para começar. Então você vai soltar o ar, o queixo vai lá no peito, o seu quadril vem para dentro e as costas sobem. Quando você precisar inspirar, o quadril sobe, a testa vai lá para o alto e a sua coluna vai lá para baixo. Então, junto com a sua respiração e no seu tempo, inspira, a coluna vai lá para cima, o queixo vai lá no peito, o quadril vai lá para dentro. Inspirou, a coluna vai lá para baixo, o quadril vai lá para cima e o pescoço sobe e a testa sobe lá no alto. Quero que você observe a sua respiração, coordene isso com o seu movimento e vai sentindo o quadril, a coluna, a cervical, o pescoço. Vai sentindo esse movimento que vai te permear o corpo todo, da base até o topo da sua cabeça. Travar um pouquinho a coluna. Eu como tenho muita dor na lombar, isso, nossa senhora, é bom demais. Aquela dorzinha que é gostosa é essa aqui que eu sinto. Mas mais uma vez.
E agora a gente vai mover a coluna na lateral. Então a gente vai olhar, quadril vai para um lado e a cabeça vai olhar lá atrás, do lado que o quadril vai. Então a gente vai fazer um C para um lado, depois um C para o outro lado. Vai sentir esse movimento da coluna na lateral. Então, mais uma vez para cada lado. Voltamos ao centro. E aí agora a gente vai fazer uma técnica de mais equilíbrio, tá? Que a gente vai estender a perna de um lado e o braço oposto. Você pode observar se os seus joelhos estão na linha das mãos, afastar um pouquinho os joelhos para equilibrar. Então, se você estendeu a perna esquerda, é a mão direita que vai, o braço direito que vai estender. Voltou. Volta a organizar, veja as distâncias, que isso faz influência no equilíbrio. Então, agora você estende a outra perna e o outro braço. Voltou. E agora a gente vai fazer esse mesmo movimento, mas com respiração. Então, você vai soltar o ar, estendeu, inspirou, você vai levar a testa em direção ao joelho e volta. Então, esticou, solta o ar, testa em direção ao joelho e volta. Mais uma vez para cada lado. Pode ficar com as duas mãos no solo, tá, Josi? Só vai, estica e vem. Vai e vem. Isso. Agora a gente vai sentar lá atrás. Testa no chão e vai descansar. É para o coração estar um pouquinho acelerado, que a gente fez uma técnica agora. Então vai sentindo esse coração, vai sentindo desacelerado esse coração. Respira, sente o seu corpo. Relaxa, solta os seus ombros. Se a testa não chegar no chão, tiver uma almofadinha, alguma coisa para você apoiar. Se a testa estiver no chão, estiver bem confortável, você pode levar as mãos para trás, para soltar um pouquinho mais os ombros na lateral. Como se tivesse sementinha. Tenta sentir o seu coração batendo. Vai respirando devagar.
A gente vai caminhar com as mãos para se deitar com aí barriga, o abdômen para o solo. Você vai colocar uma mão sobre a outra, testa sobre as duas, e vai um pouquinho. Sente o corpo, sente cada pedacinho de você. Respira. Agora você vai colocar os seus cotovelos no solo, cotovelo na direção do seu ombro. E a gente vai fazer uma técnica de retroflexão que vai de cada um, tá? Ó, primeira posição é apenas olhar lá para o alto, tentar afastar os ombros das orelhas para abrir aqui o peito. Assim eu já sinto lá nas costas, estou tranquila, fico assim. Se você não está sentindo nada, você está achando que está muito simples, você pode apoiar suas mãos no solo e subir. Lembrando que você está subindo, mas sem tirar a sua pelve do chão, tá? Porque a gente não quer levantar o quadril, a gente quer fazer essa curvatura da coluna. E aí você vê a curva que você faz. Tem gente que tem muita facilidade, pode caminhar com as mãos em direção ao corpo e elevar um pouquinho mais. Mas não força. Se a lombar incomodou, caminha com as mãos para frente. Respeita o seu corpo, respeita o seu tempo. Forçar a lombar dá dor depois, isso é fato. Então só sente aqui, abrir o peito, olha lá em cima. Na posição que for confortável, para mim o cotovelo no chão é a mais confortável, eu fico aqui, tá tudo bem. Voltando devagar e vamos girar de abdômen para o solo. E agora eu vou convidar vocês para uma invertida, que pode ser a invertida que vocês quiserem. Então a gente pode fazer a invertida só elevando as pernas lá para o alto. Você pode fazer a invertida fazendo isso encostando numa parede ou num sofá. Eu tenho um sofá aqui só para vocês verem. Leva o quadril bem próximo à parede ou ao sofá e deixa as pernas aqui. Ou, se você for praticante e quiser, você pode fazer a invertida sobre os ombros, levando aqui. Então, estou convidando só a fazer a inversão da forma que for confortável para você, tá? Lembrando sempre de respeitar o corpo. Você está na invertida sobre os ombros. Se você tirar o apoio das mãos, você aumenta
a força no abdômen, mas só de você estar se mantendo nessa posição, você já está trabalhando força também. Invertida que você estiver fazendo, lembrar de quando retornar devagar, sem deixar o tronco cair. E para compensar a invertida, a gente vai fazer, ó, cotovelos no solo, a gente vai levar a cabeça até deixar o topo da cabeça no chão. Abre o peito e compensa a cervical. E agora a gente vai para o nosso Yoga Nidra, para nossa descontração. Então você pode apagar a luz, quiser pegar um travesseirinho, uma mantinha, se estiver frio, não sei como está aí, nesse tempo maluco. Pode usar travesseiros, mantas, o que for mais confortável. E aí eu quero que você encaixe bem as suas costas sobre o solo. Encaixe a sua cabeça. Josi, se você se sentir mais à vontade com o abdômen para o solo também, fique à vontade. O importante é você estar numa posição confortável. Faça uma inspiração profunda e deixe o seu corpo ir relaxando totalmente. Respire e ao soltar o ar, vai soltando os pensamentos, soltando tudo que já não faz parte mais da sua versão. Inspire profundamente e ao soltar o ar, relaxe todo o corpo de uma só vez. Vai sentindo mais a força de atração da Terra, como se a gravidade fosse te sugando. Sinta seu corpo se derretendo. Relaxe, solte, abandone-se profundamente. Visualize uma luz azul de céu, de dia de sol, bem clarinho. E essa luz azul vai tomar conta de todo o cômodo onde você está, no quarto, na sala, no escritório. E esse azul vai tomando conta das paredes, do teto, do piso e começa a envolver o seu corpo. E esses
pequenos pontos, essas partículas luminosas vão penetrando as suas células, seus tecidos, os órgãos, e essa vibração azul vai relaxando profundamente você, descontraindo toda a sua pele e te desconectando ainda mais do mundo exterior, vai te levando cada vez mais para dentro, relaxando os músculos e os nervos, primeiro os mais superficiais, depois os mais e mais profundos, relaxando a corrente sanguínea e linfática, contraindo as articulações, tendões, relaxando as cartilagens e os ossos, até o centro dos ossos. Você vai se sentindo cada vez mais relaxado, solto. Você relaxa os pés, os dedos, planta, o dorso, tornozelo, e vai relaxando as pernas, desde as panturrilhas, os joelhos e as coxas. Você sente os membros inferiores muito relaxados e descontrai os quadris, os glúteos, o assoalho pélvico, solta a pelvis, os órgãos da pelvis, relaxando o abdômen, vai relaxando toda a musculatura das costas. Sente o relaxamento subindo pelas vértebras até a nuca, soltando seus ombros, braços, antebraços, mãos e cada um dos dedos. Solte os órgãos do baixo ventre, do abdômen, do tórax, revitalizando seus pulmões e tranquilizando profundamente o seu coração. Sente o coração batendo cada vez mais tranquilo. Você relaxa o pescoço, soltando as cordas vocais, a laringe, a faringe. Relaxa a sua garganta e a cabeça. Solta os maxilares. Descontrai a pressão entre os dentes, a língua fica solta na boca, os lábios ligeiramente entreabertos. Relaxa o lábio superior, inferior, as faces. Descontrai as narinas, os olhos, pálpebras, sobrancelhas, músculos, globos oculares. Relaxa esse pontinho entre a sobrancelha, relaxa a sua testa, relaxa o couro cabeludo, fio por fio do cabelo, até as orelhas. Você se solta, totalmente entregue a esse momento. Eu te convido a ir para um local em meio à natureza, um local que você se sinta segura, seguro, acolhido, acolhida. Pode ser o quintal da casa da sua avó, do tempo de criança, embaixo de uma árvore, pode ser à beira de um rio, de um lago,
Peço que você sinta o seu corpo deitado sobre a areia úmida, ou sobre as folhas ou um gramado. Ouça os pássaros e as árvores que balançam suas folhas ao vento. Sinta esse vento tocando a sua pele como se a mãe natureza estivesse te fazendo um carinho. Se entregue à natureza. Volte para casa. Você também é natureza. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio para você desfrutar desse momento só seu. Em mais alguns instantes, a gente vai retornando, levando da mesma forma. A gente vai retornando, mas se mantendo em casa, se mantendo e sentindo novamente na sua casa, esse corpo, sua primeira casa nesse mundo. Você vai se sentindo mais em paz, mais feliz, com mais leveza e fluidez, com mais alegria e bem-estar, com mais motivação, entusiasmo, muito mais certeza do seu propósito. Você conseguiu acessar nesse momento só seu. E quando você quiser, não precisa ser agora, mas se você quiser e precisar que seja agora, você pode começar a retornar, dando uma inspiração profunda, sentindo os perfumes no ar. Começar a ouvir melhor o som da minha voz, sons em torno de você. E você pode mover a língua, os lábios e começa a reativar o paladar, se você quiser. Começa a sentir o tato do corpo sobre o solo, movendo lentamente os dedos, as mãos, os pés. E começa a se espreguiçar,
a bocejar, a fazer os movimentos que quiser. Quando se sentir, abrindo os olhos devagar, vendo as formas e cores, espreguiçando, para não esquecer de sorrir. O principal do despertar é mais uma chance de sorrir. Gratidão. Muito bom estar de volta. Feliz por estarem aqui.